Bom dia, bem-vindos a mais este momento de culto, onde o Senhor Jesus vem ao nosso encontro para nos abençoar, nos perdoar os pecados, fortalecer a nossa fé e nos auxiliar durante a nossa caminhada até a Jerusalém Celestial, quando então tomamos a cruz e decidimos sofrer junto com Jesus, sabendo que esse sofrimento não é em vão. Nós começamos a nos preparar para este momento de culto cantando o primeiro cântico que será projetado. Lembramos do nome que faz parte da nossa vida desde o batismo e que nos acompanhará durante este culto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas. E por isso nós te tememos. Neste momento, reflitamos sobre a semana que passou, sobre a nossa vida, os pecados que cometemos, para juntos confessarmos tudo ao nosso Deus. Ó Deus, gracioso Pai, eu, um pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e erros com os quais eu te ofendi, e por isso mereço o teu castigo, agora e eternamente. Mas eu lamento de todo o coração os pecados que cometi, e sinceramente me arrependo. Peço-te, ó Deus, que por tua infinita compaixão e por causa da santa, inocente e amarga paixão e morte
de teu amado Filho, Jesus Cristo, sejas gracioso e tenhas misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Por causa desta vossa confissão, eu, devido ao meu ofício como servo da palavra de Deus, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados. E em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo que eu o faço. Amém. O introito para o dia de hoje é o Salmo de número 26, e nós faremos a leitura de maneira alternada. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda o meu coração e os meus pensamentos. Pois a tua misericórdia tenho adiante dos olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com gente falsa e com os hipócritas não me associo. Detesto a assembleia dos malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Para entoar com voz alta os louvores e proclamar todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde a tua glória reside. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja mão direita está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito, agora e sempre. Amém. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito, agora e sempre. Amém. Todo-Poderoso e misericordioso Deus, preserva-nos de todo o mal e perigo, para que, estando prontos de corpo e alma, possamos cuidadosamente realizar o que tu queres. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Congregação pode se sentar, cantamos o próximo hino 75 do Inário Luterano. Que agonia dolorosa tu sofreste, meu Jesus, foi por mim tanta amargura, que penaste ali na cruz. Quanto amor, oh, quanto amor, revelaste, ó meu Senhor. Condenado eu me sentia e distante de tua paz, mas gracioso me ofereces o perdão que a vida traz.
somos todos, nós já temos salvação. Pela fé no sacrifício, Ele nos trouxe a redenção. Quanto amor, sim, quanto amor, crede em Cristo Redentor. Leitura do Antigo Testamento, conforme registrado pelo profeta Isaías, profeta Jeremias, capítulo 15, do versículo 15 ao 21. Jeremias 15, 15 a 21, ouçamos a palavra do Senhor. Senhor, Tu sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não permitas que, por causa da Tua longanimidade, eu seja arrebatado. Fica sabendo que, por causa de Ti, tenho sofrido afrontas. Achadas as palavras, logo as comi. As Tuas palavras encheram meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo Teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se divertem, nem me alegrei oprimido por Tua mão. Eu me assentei solitário, pois me achaste de indignação. Porque a minha dor não passa, e a minha ferida me dói e não admite cura. Serias Tu para mim como ribeiro ilusório, como águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor: se você se arrepender, eu farei voltar, e você estará diante de mim. Se separar o que é precioso daquilo que não presta, você será a minha boca. Eles se voltarão para você, mas você não passará para o lado deles. Farei de você um forte muro de bronze diante deste povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para salvá-lo e livrá-lo deles, diz o Senhor. Eu o libertarei das mãos dos iníquos e os livrarei das garras dos violentos. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. Queremos ouvir a leitura da Epístola, conforme Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, do versículo 9 até o 21. Ouçamos a palavra do Senhor. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir a necessidade dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu irmão tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque, fazendo isto, você amontoará brasas vivas
sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Assim termina a leitura da epístola. E aqueles que puderem se colocar de pé, em reverência às palavras do Senhor, conforme registradas pelo evangelista Mateus, capítulo 16, versículo 21 ao 28. Ouçamos a palavra de Jesus. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Como resposta de fé, confessamos aquilo que nós cremos com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem se sentar e convido as crianças para virem aqui conversar com o pastor. Gustavo e Yuri, venham. Depois pega, né? Bom dia! Tudo bem com vocês? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando vocês estão brincando com alguém, ou brincando entre os dois, e alguém machuca o outro, o que vocês fazem? Vocês machucam também? Quando um xinga o outro, a gente pode também xingar? Não. Quando a gente faz o mal para uma pessoa, ou quando uma pessoa faz o mal para a gente pode fazer o mal para ela? Não, né? Jesus diz para a gente que se alguém fizer mal para a gente tem que fazer o bem para a pessoa. Isso
é o que o mundo não aceita. Normalmente o mundo diz assim, as pessoas dizem assim, se alguém te bateu, vai lá e bate também. Ou então, se alguém te xingou, xinga ele também. Mas não é o certo fazer isso. O que é certo é, se a gente recebe alguma coisa ruim, a gente dá uma coisa boa para a pessoa, certo? Jesus diz assim, se aquele amiguinho seu que você não gosta tiver com fome, dá um pouquinho da sua comida para ele. Se ele tiver sede, dá água para ele. E assim, ele vai ver que você não quer o mal para ele, mas você quer o bem dele. Certo? Isso faz parte do que Jesus chama de carregar a cruz. A cruz era uma coisa muito horrível, porque gente era pendurada aqui para ficar, os ladrões, os piores ladrões eram pendurados na cruz para ficarem lá para sempre, até eles morrerem. Mas Jesus transforma a cruz em algo bom na nossa vida. Algo que mostra que a gente é de Jesus. E vocês já têm o sinal da cruz na vida de vocês. Sabe como? No batismo de vocês, quando isso, a gente recebe a fé. Vocês recebem a água na cabeça, o Espírito Santo age em vocês e o pastor faz o sinal da cruz na fronte e no peito de vocês para lembrar que vocês pertencem a Jesus. Então toda vez que a gente olha para a cruz, a gente lembra de quem? De Deus, de Jesus. Que Ele é o nosso Salvador. Ele quer o nosso bem e quando a gente erra, Ele nos perdoa. Certo? Vamos fazer uma oração e vocês vão para a escolinha hoje? Então eu falo e vocês repetem, tá? Querido Jesus, muito obrigado por me perdoar, por me salvar e me ensinar a fazer o bem para todas as pessoas. Obrigado pela minha família, pelos meus amigos, pela escolinha, onde eu vou aprender um pouco mais sobre o seu amor por mim. Amém. Muito bem. Agora vocês podem ir lá para a escolinha com a prof. Mariane. Eu acho que a mãe de vocês separou ali a oferta, né? A oferta para colocar na igrejinha. E vocês podem ir lá, tá bom? Agora sim deu tempo, né? Olha só. Tem 2 moedas, que legal. Aí. Muito bem, boa escolinha para vocês, tá? E nós seguimos o nosso culto cantando o hino 319 do Inário Luterano. Seguir-me, diz o Rei Jesus, seguir-me todos crentes, levai ao ombro a vossa cruz, ouvindo-me contentes, deixai atrás o mundo vão, segui-me com abnegação. Eu sou a luz e o meu clarão, luz alumia a vida, não ando em treva o coração, quem me busca
dirige por onde todos devem ir. Eu sou de humilde coração e com bondade na alma, e dos meus lábios mansidão promana doce calma. Inteiramente em Deus estou, seu consagrado filho sou. Ensino-vos fugir do mal com o maior cuidado e rejeitar o que é carnal, nocivo e condenado. Sou vossa rocha e proteção e vos conduzo à salvação. A cruz vos pesa adiante em vosso ânimo alentado, por vós, irmãos, combaterem barreiras afastando, mal combatente o que tarda, quando seu guia se adiantar. Quem julga a vida que achar, sem minha tem perdido, e quem por minha que achar, a tem no céu querido. Quem sobre a cruz me não seguir, indigno para me servir. Sigamos, pois, o bom Senhor com tudo que nós temos, e toda angústia sem temor, alegre suportemos. Quem foge a luta que perdeu o prêmio eterno lá no céu. Em nome do Cristo, o crucificado. Amém. Na semana passada nós refletimos sobre a confissão de Pedro, quando ele disse que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus lhe respondeu que sobre esta confissão a igreja seria edificada. Isso porque, como nós vimos, dizer que Jesus é o Cristo significa dizer que ele é o escolhido de Deus para uma missão. E dizer que ele é o Filho do Deus vivo significa dizer que ele é o único capaz de realizar essa missão dada por Deus ao Cristo. Lembram, né? Hoje, o Evangelho de Mateus diz qual era a missão desse Cristo, a missão de Jesus, a qual ele mesmo começou a mostrar aos seus discípulos, a fim de prepará-los para o que iria acontecer em breve. Era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas, morresse, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Pedro, porém, ao ouvir essas coisas, chama Jesus num canto e o repreende. O repreende dizendo que Deus não permita que isso aconteça, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Qual é o problema dessa frase de Pedro, dessa repreensão dele? Ora, qualquer um que rejeite o sofrimento de Cristo está se unindo a
Satanás. Por quê? Para responder, vamos voltar um pouquinho lá no começo do Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Quem foi que tentou Jesus para se desviar da missão dada por Deus, de seguir o caminho em direção à cruz e ao sofrimento? O diabo, Satanás, que com a sua teologia da glória, a teologia da prosperidade, não queria ver Jesus sofrendo para cumprir a missão de salvar a humanidade, de destruir as suas obras malignas no mundo. Assim nós conseguimos entender o porquê de Jesus ter respondido a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Porque enquanto Jesus ensina a teologia da cruz, dizendo que era necessário sofrer, morrer e ressuscitar para cumprir a vontade de Deus, que foi predita pelos profetas, Pedro, a exemplo de Satanás, tenta afastar Jesus desse caminho. Esse pensamento satânico de tentar achar a glória de Deus fora da revelação de Cristo e da sua cruz é uma pedra de tropeço, que faz muitas pessoas caírem da fé e se desviarem das coisas de Deus. Porém, como ensina Lutero, lá no debate de Heidelberg, em 1518, na sua tese 21, ele diz assim: Deus não pode ser encontrado senão nos sofrimentos e na cruz de Cristo. Queremos encontrar Deus? Olhemos para a cruz. É lá que a glória de Deus vai estar. O sofrimento faz parte da teologia da cruz. E é através disso que a glória de Deus se manifesta. Desse modo, o mesmo Pedro, que anteriormente tinha sido elogiado por Jesus pela sua confissão, agora é repreendido da maneira mais severa. E assim nós percebemos que Pedro não é infalível. Assim como nós não somos infalíveis. Se nós estivéssemos no lugar de Pedro, certamente nós pensaríamos o mesmo. Não precisa sofrer, Jesus. A gente dá um jeitinho de te livrar da cruz. Eu não vou permitir que você morra. Desde aquela época, ouvir falar de cruz era motivo de vergonha. Era motivo de escândalo. E escândalo significa pedra de tropeço para muitos. Mas Jesus não apenas fala da sua própria cruz, sobre a qual ele carregaria os pecados do mundo inteiro para nos reconciliar com o Pai, como também no texto de hoje, ele fala da cruz dos seus discípulos. Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, a cruz é a marca do discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus implica em sofrer. Implica em sofrimento. Mas não é qualquer tipo de sofrimento. É muito comum nós falarmos que os nossos sofrimentos do dia a dia são as cruzes que Deus nos dá para carregarmos, não é? No entanto, não é exatamente isso que quer dizer carregar a cruz. Sofrimentos nós temos de monte. Tanto por causa do pecado original que nós herdamos de Adão, quanto por causa dos pecados atuais, que são
o reflexo e a consequência, os resultados desse pecado que habita em nós. Porém, dentro do contexto do ensino de Jesus, tomar a cruz e sofrer está ligado a duas coisas: ao negar a si mesmo e seguir Jesus. Tomar a cruz, então, tem a ver com o sofrimento dessas duas coisas. E isso tem a ver com o que Pedro disse, aquilo que Pedro disse a Jesus, e implica na necessidade de rever os nossos interesses pessoais em relação ao Cristo. Quais são os nossos interesses em relação a Jesus? Enquanto Jesus preparava os seus discípulos, ensinando-os a teologia da cruz, falando da necessidade do seu sofrimento, da sua morte no plano da salvação, demonstrando que ele negava as glórias deste mundo, mesmo sendo o Filho de Deus e dono de todas as coisas. Fazendo tudo isso a fim de cumprir os interesses do Pai em redimir a humanidade, Pedro demonstra a teologia da glória, a qual busca os seus próprios interesses. O que necessariamente culmina numa religião egocêntrica. O eu se torna criador e cria a sua própria realidade. De modo nenhum irá lhe acontecer isso, Senhor. Bem como o eu se torna o legislador e determina o que é bom. Que Deus não permita que o Senhor sofra e morra. Dessa forma, a teologia da glória elimina a necessidade de um redentor. Por quê? Os meus interesses estão acima dos interesses de Deus. E assim o primeiro mandamento vai por ralo abaixo. Essa quebra do primeiro mandamento é muito visível nas igrejas que hoje pregam glórias, vitórias, prosperidade, exaltação do ser humano aqui e agora. Tomar a cruz e sofrer? Não precisa mais. Deus só tem coisas boas para a sua vida neste mundo. Basta você tomar posse da bênção. Venha e busque a sua libertação. Ao colocarem os seus interesses em primeiro lugar, o sucesso, a fama, curas e assim por diante, se esquecem de negar a si mesmo, dos seus interesses egoístas, do que Jesus ensina logo na sequência, de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Em outras palavras, a vida cristã não tem nada a ver com os nossos interesses de buscar a Cristo para sermos recompensados com conquistas neste mundo, que no fim são passageiras. Vai passar. Pelo contrário, a vida cristã tem a ver com abrir mão de muitos interesses, de muitas coisas passageiras, de muitos prazeres momentâneos. E, se necessário, abrir mão da própria vida por causa de Cristo. Quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Quantos foram os mártires da igreja que carregaram a cruz e perderam a sua vida aqui no mundo por crerem neste Cristo? Hoje estão na glória, porque acharam a vida eterna. Com isso, meus amados, Jesus está nos ensinando a calibrar a nossa vida, levando em consideração as coisas de Deus.
E isso vale para todas as coisas da vida e não apenas algumas. Pois tem a ver com o nosso modo de viver. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ou seja, conforme o seu modo de viver. Lembram que a marca do cristão é a cruz? Aquele que nega essa marca e todo o sofrimento que vem no pacote com ela, negligencia Jesus. Negligencia o sofrimento de Jesus. E aqui, em termos práticos, nós podemos colocar as negligências que acontecem e todos sabem. Entre vir ao culto para ouvir a Cristo, recebê-lo na ceia, e ficar em casa assistindo um filme, uma série, muitos vão preferir ficar em casa. Entre vir ao culto e ficar no barzinho com os amigos, muitos vão preferir ficar no barzinho. Entre vir ao culto e fazer qualquer outra programação, muitos priorizam outras programações. E assim negligenciam a palavra de Cristo e colocam os seus interesses em primeiro lugar. Isso não quer dizer que uma vez ou outra não possamos nos ausentar dos cultos. Mas vir ao culto com regularidade faz parte do modo de viver cristão. E isso exige sofrimento. Afinal, nós negamos a nós mesmos. Nós negamos o nosso ego, os nossos interesses, para estarmos em contato com Cristo, na palavra, no sacramento. E assim nós renunciamos ao nosso modo de viver pecaminoso. Nós buscamos as coisas de Deus para sermos perdoados, para termos certeza da salvação. Para alguns pode até parecer uma perda de tempo vir à igreja. Mas quem perde a sua vida, este achará a vida eterna que Cristo nos dá neste lugar. Nesse sentido, é fácil seguir Jesus? Se fosse, não teria nada a ver com cruz e sofrimento. Não é fácil porque a nossa vontade ela é influenciada pelo pecado. O pecado que habita na nossa carne. Além disso, nós temos o diabo a todo tempo em nosso redor, nos tentando para abandonarmos a teologia da cruz e sermos adeptos à teologia da glória e da prosperidade. Também tem um mundo que não aceita as coisas de Deus. Para ficar mais claro, eu até comentei com as crianças, dentre as várias virtudes que são recomendadas pelo apóstolo Paulo em Romanos 12, as que mais parecem ser absurdos para o mundo são, primeiro, abençoar aqueles que nos perseguem. Abençoar? Não sermos orgulhosos e interesseiros. Como assim? Não pagar a ninguém mal por mal e não fazer justiça com as próprias mãos. Percebam, os valores do mundo muitas vezes exaltam justamente o contrário daquilo que é a vontade de Deus. E por causa disso não são compatíveis com as coisas de Deus. São antagônicas, opostas. Por isso, viver como discípulo, negando a nós mesmos, tomando a cruz e seguindo a Jesus, vai gerar problema.
Vai gerar conflito, confronto, perseguição e até mesmo morte. Basta nós olharmos para países como Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Eritreia, Líbia, Nigéria e mais de outros 50 países onde cristãos são perseguidos, são presos, torturados e mortos todos os dias pelo simples fato de confessarem que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a cruz que os cristãos carregam por estarem unidos a Cristo. Afinal, como diz Paulo em Romanos 6, desde o batismo nós fomos unidos, fomos conectados ao sofrimento e morte de Jesus. É por isso que no rito do batismo, por exemplo, o pastor faz o sinal da cruz tanto na fronte quanto no peito da pessoa, a fim de mostrar que a pessoa batizada agora é discípulo de Jesus e coparticipante dos seus sofrimentos, carregando a sua cruz. No culto, ao lembrarmos do nosso batismo, nós também fazemos o sinal da cruz, assim como na absolvição, para lembrarmos dos sofrimentos e dos benefícios que Cristo nos dá por meio da sua morte de cruz. Não é só coisa ruim, não é só sofrimento, mas também tem benefícios. Nós sabemos disso. Cristo morreu para nos perdoar. Assim, quando nós tomamos a cruz e sofremos por causa de Cristo, essa é a marca do verdadeiro discípulo. Caso contrário, nós seremos meros observadores, protagonistas, protagonistas não, mas apenas pessoas que olham para o sofrimento de Jesus, e para esses Jesus diz: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Diante de tudo isso, nós podemos olhar para a ordem de Cristo de tomar a cruz de duas formas diferentes. Como uma coisa ruim, uma coisa pesada, uma tortura, ou como uma bênção. Para Paulo, mesmo estando preso por causa da mensagem do Cristo crucificado, carregar a cruz era uma bênção. Ele diz em Filipenses 1, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo. Graça de sofrer por Cristo. E não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Carregar a cruz não deve ser considerado como algo que nos desanima ou nos deixa entristecidos. Pelo contrário, os primeiros seguidores de Jesus sabiam o que significava sofrer pela cruz. E eles se alegravam por isso. Em Atos 5, por exemplo, nós vemos os apóstolos que foram açoitados por falar no nome de Jesus. E o texto diz assim: eles se retiraram do sinédrio, o local de reunião dos judeus, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Quando nós sofremos por causa de Cristo, não apenas estamos nos unindo a Ele em seu sofrimento, mas também recebemos bênçãos. Como está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus.
E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Dessa forma, nós vemos que os sofrimentos dos seguidores de Cristo pelos séculos nos inspiram a continuar crendo nesse Cristo e carregarmos a cruz, porque vale a pena sofrer pelo nome de Jesus por causa da certeza da salvação. Certeza essa que o Evangelho dá e pela glória que está reservada para nós. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nesse sentido, Lutero vai dizer que o único propósito de todo sofrimento cristão é promover nossa vida cristã, produzir frutos para um conhecimento mais profundo, uma confissão mais firme da palavra, uma esperança mais certa e uma expansão maior do reino de Cristo. Isso quer dizer que o sofrer por causa de Cristo também tem um propósito evangelístico. Como afirma o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Depois de algumas décadas da ressurreição de Cristo, o mesmo Pedro que negou o sofrimento e a cruz, agora pôde escrever para cristãos perseguidos, encorajando-os, dizendo assim: alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porém, é importante que fique claro que o nosso sofrimento não serve de nada para pagar os nossos pecados. Quem pagou por eles foi Cristo. E por isso a cruz de Cristo foi a mais pesada de todas. Nela Cristo sofreu pelos meus e pelos seus pecados. Ele foi abandonado pelo Pai a fim de abençoar aqueles que o amaldiçoaram e nos livrar da eterna perdição. E por ele ter consumado a sua missão, por ele ter ressuscitado em glória, a minha e a sua cruz não são pesadas. Afinal, Cristo sofreu para expiar pecados
e nos salvar. Nós sofremos por levar essa notícia do Evangelho a um mundo perdido, que precisa achar em Cristo a vida eterna, assim como nós achamos. Portanto, a bênção de carregar a cruz nos ensina pelo menos 10 coisas importantes. Primeiro, quando nós participamos do sofrimento de Cristo, isso é sinal de que somos discípulos dele. Segundo, nós vamos sofrer por causa do nome de Cristo, mas as promessas de Deus nos darão forças para suportar os sofrimentos com alegria. Terceiro, os sofrimentos nos ensinarão a sermos humildes. Vão nos chamar ao arrependimento e nos fazer olhar menos para os nossos interesses e mais para os interesses de Deus. Quarto, Deus usará o nosso sofrimento por causa de Cristo para nos mostrar quem são os servos fiéis, como no caso de Jeremias, Paulo, Pedro e tantos outros. Quinto, Jesus promete que nunca estará longe de nós durante os sofrimentos e as provações por causa dele. Ao contrário, ele nos acompanhará durante a caminhada e irá na nossa frente, nos conduzindo. Sexto, Deus jamais nos dará uma cruz que não possamos carregar ou suportar. Sétimo, Deus nos consolará em nosso sofrimento para quê? Para que nós possamos consolar outros que passam por angústias de todo tipo e dar testemunho de Cristo. Oitavo, Deus não quer que nós procuremos o sofrimento, mas Ele deseja que nós estejamos preparados para quando Ele vier até nós. Nono, Deus quer nos tornar dependentes dEle para vivermos em contato com Cristo na palavra e nos sacramentos, bem como para fazermos bom uso do Seu nome ao invocá-lo em todas as nossas necessidades por meio da oração. Décimo, Deus usa as aflições para que nós possamos confiar nele, não em nós, para as recompensas eternas. A todos os que carregam a cruz com paciência, Ele promete livrar de todo sofrimento e tornar participante da glória de Jesus. Por causa disso, Paulo nos diz que podemos nos alegrar na esperança da glória do porvir. Que o Senhor ressurreto, vivo, nos auxilie a fim de negarmos a nós mesmos, carregarmos a nossa cruz e seguirmos em direção a Jerusalém celestial, onde nós viveremos na glória do reino eterno. A nossa cruz não é pesada e carregá-la é uma bênção. Alegremo-nos por sermos discípulos de Cristo e sermos considerados dignos de sofrer por causa dele. Amém. Nos colocamos de pé e cantamos o ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença,
tires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário Espírito. Amém. Com gratidão a Deus por tudo o que dele recebemos e respondendo ao seu amor por nós, nós devolvemos a melhor parte ao trazermos as nossas ofertas voluntárias, a fim de que elas sejam reinvestidas na missão de Deus e promovam o trabalho da igreja de auxiliar as pessoas que necessitam de cuidados, tanto do corpo quanto da alma. E lembramos o que o Salmo 56 nos diz: os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livraste a minha alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Podem se sentar e durante o recolhimento das ofertas, nós cantamos o hino 271 do Inário Luterano. Jesus, a ti cantamos, reunidos hoje aqui. Concede que sejamos um corpo só em ti. Contendas e maldade, destrói a comunhão, nos guarda na unidade e dá-nos teu perdão. Louvores te rendemos por sermos teus, Jesus. Como morada temos a mais fulgente luz, com zelo fervoroso, com dedicado amor e com sublime gozo servimos ao Senhor. Por via dolorosa, curvado sobre a cruz, a vida gloriosa marchamos com Jesus. A salvação eterna Jesus nos preparou, a santa paz eterna aos crentes otorgou. E sendo redimidos pelo único Senhor, vivamos, pois, unidos num só e ardente amor, que cubra a caridade as faltas de um irmão, levando com bondade a vida em retidão. Jesus, Senhor bondoso, ensina-nos a amar, e Salvador gracioso aos outros perdoar. Oh, quanto carecemos da ajuda do Senhor, unidos
Neste momento em que queremos falar com o nosso Deus em oração, lembramos dos aniversariantes da semana que passou. Dia 28, a Monique Lira Nascimento, lá de Sucupira. Dia 2, dia de ontem, o Gilmar Paulo Kowalski Kerber, daqui da Santíssima Trindade. Também temos aniversariantes de batismo, a pequena Laura Vitória Pereira Gonçalves, daqui da Santíssima Trindade. E também eventos importantes como confirmação e profissão de fé da Antônia Menezes Bispo, daqui da Santíssima Trindade, no dia 29, e também no mesmo dia, mas em ano diferente, a Josefa Severina da Silva, lá da Emanuel. Todos esses nós queremos incluir na oração, bem como a Alica, que é a avó da Pamela, pelo seu aniversário de 85 anos, e a Rose agradece pelo seu neto Davi, pelo aniversário de 3 aninhos, hoje, né? Nós vamos incluir na oração. A Nilza, ela pede pelo seu filho Adegilson, que está enfermo. A Flávia pede pelo Pablo, o seu primo, que está na UTI, né? E o Luciano, ele suplica pela sua filha Juliana, pela sua gravidez de risco. Aqueles que puderem se colocar de pé, nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor de toda a glória, poder, majestade e honra, chegamos diante de Ti como Teus filhos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Louvamos-Te porque em Tua infinita misericórdia providenciaste o alimento que revigora o nosso corpo, a roupa para nos vestir, a casa para o nosso abrigo, os remédios para a nossa saúde, a escola para o nosso ensino, o trabalho para o nosso sustento e dignidade, e a saúde para realizarmos as nossas tarefas rotineiras. Agradecemos-te por mais um ano de vida concedido aos teus filhos, Monique e Gilmar. Também lembramos com grande alegria do novo nascimento da pequena Laura e das profissões de fé da Antônia e Josefa, quando publicamente receberam e reconheceram a marca da cruz em suas vidas para a sua salvação. Louvamos-te também pelos aniversariantes de longe e de perto, como a avó da Pamela, a Alica, pelos seus 85 anos, e o Davi, que hoje comemora os seus 3 aninhos. Acima de tudo, Senhor, somos agradecidos a Ti, porque em nosso lugar pagaste a nossa transgressão e culpa. Mesmo passando pelo caminho da cruz e do sofrimento, Tu és o fundamento da igreja e da nossa vida, pois ressuscitaste no 3º dia. Sem a Tua graça, a Tua obra e o Teu amor, nem a igreja, nem a nossa vida teriam sentido e valor. Somos gratos pelo dom do batismo e da Tua cruz, que nos unem para sempre a Ti em Teu sofrimento e também em Tua glória no porvir. Rogamos que jamais permitas que nos afastemos de Ti, muito menos que firmemos nossa vida e fé em outro fundamento que não sejas Tu, Senhor. Mantém-nos no conhecimento da Tua verdade e faze-nos viver de acordo com ela. Renova sempre nossa fé pelo Teu poder. Nestes tempos em que o ódio, o egoísmo, o orgulho, a ganância e a violência tomam conta da vida das pessoas, suplicamos a Tua paz, que saibamos nos dobrar diante de Ti e buscar a Tua vontade. Ensina-nos a humildade e a amar como Tu nos amaste. Cada vez que sofremos por causa do nome de Jesus, ajuda-nos a lembrar que em todos os séculos Tu pediste que todos aqueles que desejam ser Seus seguidores tomem a cruz e sofram por causa dele. E temos a certeza de que não estamos sofrendo sozinhos. Pela Tua palavra e Espírito, faze-nos ser seguidores que reconhecem a bênção que é carregar a cruz, e não apenas meros observadores,
sem interesse algum. Usa-nos para tornar a tua salvação conhecida entre as pessoas e para consolarmos uns aos outros com o consolo que recebemos de ti. Entregamos aos teus cuidados aqueles que sofrem com problemas de saúde e lembramos do Adegilson, do Pablo e da Juliana, cada um com o seu problema e cada um, Senhor, necessitando do teu auxílio. Protege aqueles que não podem se defender de maus tratos e de injustiças. Olha para os desamparados de teto, lar, família e saúde. Através de nossos gestos caridosos, envia-lhes amparo e proteção. Acima de tudo também, Senhor, continua dando-nos o teu amor por meio da tua palavra e da Santa Ceia, para sermos perdoados e fortalecidos na fé em Jesus, durante a nossa caminhada até a Nova Jerusalém. E que nesta caminhada possamos chamar outros a carregarem a cruz conosco e seguirem para a Nova Jerusalém. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós começamos a nos preparar para o ofício da Santa Ceia. O Senhor seja convosco. E com o teu espírito. Levantai os vossos corações. Levantemo-los ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente, eterno Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos, e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Deus dos exércitos. Céus e terra estão cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Deus dos exércitos. Céus e terra estão cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente, também depois da ceia, ele tomou o cálice. E tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém.
de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a paz, a paz. Amém. Podem se sentar. Todos aqueles que são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e que se inscreveram até o início do culto, são bem-vindos a participar da Santa Ceia. Aqueles, porém, que não se inscreveram ou ainda não são membros da Igreja Luterana, mas têm o desejo de participar, nós pedimos que aguardem até que recebam devida instrução e juntos, em comunhão, em concórdia de doutrina, possamos participar desse maravilhoso banquete preparado por Jesus para sermos alimentados, perdoados e salvos por Ele. Primeiramente, os músicos receberão a ceia, juntamente com a Flávia. Em seguida, serão projetados hinos. Depois, aqueles que estão à minha esquerda, em seguida os que estão à minha direita, diante do altar do Senhor.
quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus, com sua graça quer salvar a quem ele confia. Cristo que és meu Salvador e também amparador, quero em gratidão a ti sempre te louvar aqui. Deus da graça e Deus da glória, unge-nos com teu poder, e a coroa da vitória faze a igreja receber. Fé pedimos e coragem para não esmorecer, para não esmorecer. E se as hostes da impiedade vemos Cristo combater, dos temores liberdade queiras Deus nos conceder. Fé pedimos e coragem para a vida não temer, para a vida não temer. Quando somos belicosos, dobra o nosso orgulho vão. Quando somos impiedosos, nos inspira compaixão. Fé pedimos e coragem para a glória não perder, para a glória não perder. Conformar-nos não queremos com o mundo em corrupção, antes sempre nos gloriemos do teu dom da salvação. Fé pedimos e coragem, somos teus de coração, somos teus de coração. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos o cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Demos graças ao Senhor e oremos em conjunto. Gracioso Deus, Pai Celestial, eu te agradeço de todo o meu coração por teres me concedido a graça de participar da Santa Ceia, para a certeza da minha salvação e do perdão que concedes por meio de Jesus Cristo. Suplico-te humildemente que fortaleças a minha fé por meio deste sacramento, me des força para amar o meu próximo e me leves a um arrependimento diário e uma viva esperança da vida eterna. Mediante Jesus Cristo, teu amado Filho, meu Salvador. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram?
E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. No abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Não iremos sozinhos, o Senhor irá conosco e com ele a sua bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem se sentar. Cantamos o último cântico, 412 do Inário Luterano. A minha fé, Senhor, ponho em teu grande amor e em teu poder. Ouve ao que vem clamar e humilde suplicar. Eu sempre, sem cessar, desejo ser. Meu coração sustém e guia em todo bem meu caminhar. Dá-me, ó Jesus, Senhor, por ti maior amor, só para o teu louvor me vem guardar. Quando eu, Senhor, andar e triste vaguear na treva e dor, ajuda-me, ó Jesus, e muda a sombra em luz, tornando leve a cruz por teu favor. E quando para mim a vida já foi, eu vier chegar, ó Santo Salvador, nas tuas mãos de amor, sem susto e sem temor, eu quero estar. Bom dia a todos. Todos são sempre muito bem-vindos à casa do Senhor. Temos alguns recadinhos rápidos. Na terça-feira teremos reunião nacional de pastores, às 9h30 da manhã. Na mesma terça-feira à noite, reunião de diretoria, às 19h30. Então, liderança aí, apostos. Estudo bíblico nos lares, na quarta-feira, às 19h. Nós ainda não temos um lar definido, mas quando nós tivermos, vamos colocar no informativo, tá? Vai ser aqui, em Casa Amarela, dessa vez, ok? Culto em Candeias, na quinta-feira, às 9h da manhã. Reunião do Departamento de Escola Bíblica daqui da Santíssima Trindade, na mesma quinta-feira, às 19h30. Então, professoras também. Confirmandos na sexta-feira. Eu vou ver isso com os confirmandos certinho, se eles vão estar disponíveis, porque é feriado na quinta, né? Então, a gente tem que ver se eles vão estar disponíveis, né? Viajando ou coisa parecida. Teremos reunião
do Departamento de Escola Bíblica lá de Sucupira, no sábado às 9 horas da manhã. Departamento de Música daqui de Casa Amarela às 13 horas, tá? Dessa vez vai ser às 13, porque a gente vai ter estudo, certo? E profissão de fé todo sábado às 20 horas, ok? Temos mais algum recado por parte da liderança? Por gentileza. Bom dia a todos. Lembrando, quem quiser encomendar os 5 minutos com Jesus ou o Castelo Forte, que são os devocionários de 2024, podem encomendar até domingo, tá? Com o preço promocional, que é R$ 35,00, já com frete incluso, ok? Que aí eu já faço o pedido na outra semana. Depois vocês vão poder encomendar, porém com um preço um pouquinho mais elevado. Certo? Obrigada. Isso. Mais algum recado? Se não, nós nos despedimos lá na saída e desde já as bênçãos de Deus para essa semana que se inicia. Amém.